Olá, tudo bem? Estamos aí para iniciarmos a disciplina de interação homem-computador e eu estarei com você aí nessas próximas 4 semanas. Nessa nossa disciplina nós temos aí muita coisa para estudar e para você que acabou de entrar no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, você tem aí um ambiente todo novo, né? Você vai ter aí toda essa estrutura. E você que acabou de entrar, você tem que ter em mente que você vai ter aí um apanhado de material que encontra-se no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então você vai ter o fórum que você tem que acessar e lá vai ter conteúdos pertinentes à nossa disciplina, aos conteúdos estudados. Você tem o seu livro didático que você tem que ler, você tem que compreender todo o conteúdo que está lá, porque nós vamos ministrar alguns conteúdos aqui, completamos na nossa web aula e também o nosso livro didático. Tudo bem? Então você tem que estudar todo esse ambiente, web aula, fórum, livro didático e os nossos encontros presenciais. Lembrando que esse nosso encontro, que é ao vivo, ele fica gravado e você poderá reassistir essa nossa aula, que fica lá na nossa biblioteca digital. A você que já está, você já conhece o ambiente, você já tem aí, né, você já está de posse aí de uma nova cara desse nosso ambiente, mas relembre que você tem todos esses itens que eu acabei de mencionar para estudar. Então nós temos fórum, nós temos o web aula, nós temos o livro didático, não se esqueça do livro didático e nós temos então nossos encontros presenciais e a nossa aula atividade logo após a nossa aula presencial. Bom, ao final, né, desses nossos encontros, logo depois você vai ter aí a sua prova referente à nossa disciplina. E você vai me perguntar qual é o conteúdo que cai na prova. Todo o conteúdo do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos do nosso encontro presencial, muito do nosso livro, por isso que eu foco que você tem que estudar o seu livro e também conteúdos que estão no fórum e na web aula. Tudo bem? Então eu espero que nós tenhamos aí um semestre repleto de sucesso para todos vocês e vamos efetivamente iniciar a nossa disciplina de interação homem-computador. Vamos lá? Então aqui está a apresentação da nossa disciplina. Para você que não conseguir acessar o chat atividade dessa aula, você pode acessar também via Skype pelo login Joyce.Lima. Então você vai entrar em contato diretamente com a nossa tutora à distância, Joyce Siqueira, tudo bem? Então qual que é o login mesmo? Joyce.Lima. Essa é a nossa primeira teleaula e ela vai falar um pouquinho para nós sobre interfaces. Então, o que nós falamos sobre interfaces? O que nós entendemos? Então, nós temos que começar a pensar no que nós temos, né, no nosso cotidiano, o que é oferecido para nós enquanto usuários e o que nós, enquanto desenvolvedores, analistas, podemos oferecer aos nossos usuários. Então, nós temos aí 2 papéis. Nós podemos estar desenvolvendo, né? Nós poderemos desenvolver uma interface para o usuário e nós também podemos nos colocar no papel de usuário, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar essas interfaces. Então, nós temos que ter em mente que muitos equipamentos do nosso dia a dia, eles apresentam a interface. E a interface é o quê? É o que faz a ligação entre mim, homem, e a máquina, computador, televisão, geladeira, micro-ondas e tudo mais. Então, quem faz esse meio de campo, digamos assim, é a interface. Então, nós temos que pensar nesses aspectos. Então, vejamos aqui o que nós temos para falarmos aí de objetivo da aula. Então, o primeiro objetivo aí é descrever os conceitos iniciais de interação homem-computador, que nós falamos IHC, trazendo uma visão geral de aplicações e soluções utilizadas no diálogo das interfaces computacionais de forma adequada ao usuário. Então veja aí, ó, você já pensou em com quantos produtos interativos convivemos todos os dias? Primeiro exemplo, celular. O celular é um produto que ele tem uma interface. Por que eu estou falando da interface? Porque você pega lá o celular, né? O que acontece? Você lá pela telinha
pelo tato, né? Você vai interagindo com o celular. Ah, eu quero fazer uma ligação. Você clica lá no telefoninho, digita o número e liga. Olha, aí você não, eu quero falar pelo WhatsApp. Você clica lá no ícone do WhatsApp, escreve ou fala e manda. Você está interagindo. E você tem ali uma interface que possibilita essa interação. Eu quero ligar, eu tenho um ícone que vai abrir uma telinha, que eu vou discar o número para que eu consiga fazer a ligação. Então, é essa interface que faz com que eu faça essa interação com o computador, no caso, o nosso celular. Vejamos outro exemplo. Nós temos ainda o controle remoto. Você pode ver aí N controle remoto, né? Então, cada controle remoto tem a sua função. Hoje nós temos as Smart TVs, então nós temos aí um botão adicional que é para acessar a internet, né? Então, aí vai ter outros aplicativos, mas o controle remoto é a nossa interface. Por exemplo, eu quero assistir o canal X. Ah, não, agora eu quero assistir um canal da TV fechada, eu tenho que clicar em outro botão, apertar outro botão. Então, veja, nós temos aí a nossa interface. Relógios, também temos vários relógios. Computadores, você digita, você dá um comando e você está fazendo o quê? Interagindo. Você dá um clique no ícone lá da Microsoft, por exemplo, e abre o editor de texto. Então, você está interagindo através da interface. Aí você começa a digitar o texto e você formata o texto. Como que você está fazendo isso? Através da interface desse editor de texto. Uma máquina de café, uma cafeteira. Como que você faz o café? Você põe a água, põe a cápsula e você aperta o botão, né? Aí quando o botãozinho tá verde, você aperta, ele faz o café e depois ele fica vermelho. Esses botões é o que nós chamamos de interface. Caixa eletrônico. O caixa eletrônico, ele conversa com você. Quando ele conversa com você, ele solicita lá, por exemplo, quando é a biometria, posicione o seu dedo. Aí você não posiciona o dedo corretamente. Aí ele fala, ó, dedo posicionado incorretamente. Posicione novamente. Então, o caixa eletrônico conversa com você. Existe ali uma interface que promove o quê? A interação entre você e a máquina. Continuando, nós ainda temos aqui, ó, a máquina de refrigerantes. Essa máquina é super legal, né? Porque você vai lá, coloca uma determinada moeda ali, determinado valor, aperta o botão e sai o refrigerante que você quer. Então, veja, ela produz uma interação através da interface, que é você apertar o determinado botão, você consegue o refrigerante que você deseja. Então, veja que nós temos aí várias, né, interfaces que são basicamente interfaces que talvez você nem tenha pensado nela, né, no conceito de interface, no seu ambiente, no seu cotidiano. Então, são essas interfaces que nos interessam na nossa disciplina de interação homem-computador. Nós queremos saber se essa interface ela é boa, se essa interface é ruim, como que nós devemos fazer. Nós temos diretrizes, nós temos normas, nós temos várias informações que nós vamos conversar aí no longo do nosso encontro. Por quê? Nós temos que ter qualidade de interface, nós temos que aplicar conceitos de usabilidade, aplicabilidade, acessibilidade. Tudo isso nós temos que promover através da nossa interface. Para quem que eu vou criar uma interface? A pessoa que vai utilizar, o usuário, ele é portador de uma deficiência temporária, não é portador de deficiência ou tem uma deficiência definitiva? Então, o máximo de pessoas, o máximo de usuários que eu puder atingir, melhor, então, vai ser considerada essa minha interface. E nós, enquanto analistas desenvolvedores, temos a função de desenvolver interfaces boas, tudo bem? Então, vamos pensar agora numa pequena reflexão aí. Vamos lá. Até aqui, estamos dentro do nosso cotidiano, mas nós observamos que esses produtos interativos, muitas vezes, são ruins de usar. Afinal, quem desenha, quem inventa ou quem é que projeta esses dispositivos, né? Basicamente a pergunta é, quem foi que fez essa interface? Quem foi o cara que desenvolveu essa interface ruim?
né? Então, nós temos que pensar que, quando nós estamos falando aí de uma interação, desse desenvolvimento, nós pensamos aí em uma multidisciplinas, tá? Nós pensamos em uma atividade multidisciplinar. Então, nós temos vários profissionais envolvidos, mas cada um tem que fazer a sua parte de maneira correta. Então, vamos pensar na nossa parte? Vamos desenvolver uma interface que o usuário entenda, que a interface converse com o usuário, que seja fácil desse usuário entender. Tudo bem? Então, vejamos que nós temos aí alguns conceitos que são bem importantes com relação aí à nossa disciplina. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é o conceito efetivamente de interface, que é a parte do sistema computacional com o qual a pessoa entra em contato física, perceptiva ou conceitualmente. A interface, ela atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra. Então, veja bem, o que é a interface? Se você pega o celular, o que é a interface para nós? A interface é a tela do celular. Tem lá vários aplicativos, certo? Eu quero, por exemplo, ligar. Eu clico, eu aperto ali, ó, dou um toquezinho no ícone do telefone. Isso é interface. Aí abre para mim uma telinha com os números para eu discar o número do telefone. Isso é interface. Então eu tô lá, ó, digitei o número, ligar. Eu consigo fazer a ligação. Isso é uma interface. O controle remoto é uma interface. Essa interface fica no meio entre o homem e a máquina. Por isso que ela fica mediando. É a interface que promove a interação entre o homem e a máquina. Então, nós temos ali um novo conceito que é interação. A interação é um processo de comunicação entre pessoas e sistemas interativos. Então, é a interação que nos interessa muito aqui. E ela só acontece através da interface. Então, por exemplo, eu tô lá no Xbox, liguei o Xbox. Aí lá no jogo do Xbox, eu tenho que pular. Se eu pulo aqui, o menininho lá do jogo pula também. Então, quando eu faço esse movimento, ocorre uma interação lá dentro do jogo, não é isso? Então, através da interface, é que eu sei que eu tenho que pular. Porque tem lá uma seta, né? Tipo, indicando que eu vou pular. Quando eu pulo, o menininho pula também. Então, através da interface, é que eu consigo interagir com a máquina, certo? E ainda nós podemos dizer aqui que nós temos estilos de interação. Então, nós temos aqui o estilo de interação que se chama o contato físico, que pode ser o contato físico das pessoas com sistemas que eles concretizam de diversas formas, tá? Como, por exemplo, apertar um botão. Isso é um contato físico. Ou você usar o celular, que é através do toque, tá? Ou o mouse, você pode simplesmente apertar o mouse. Aí nós temos também, no caso, o estilo de interação, que é o perceptivo. O perceptivo, nós vamos pensar aqui, ó, vou te dar um exemplo bem simples, que você vai usar a percepção, tá? Então, aqui nesse exemplo que eu quero mostrar para você, nós temos, por exemplo, ó, uma atividade que, a princípio, você lê isso aqui, você vai dizer que está tudo escrito errado, mas na realidade você consegue, né, fazer a leitura do texto inteiro. Então, você tem um contato perceptivo, por exemplo, tá? Você vai conseguir ler todas essas palavras. E, por fim, nós ainda temos o estilo de interação conceitual, que nada mais é do que as pessoas que interagem com os sistemas ou que interagem aí com os dispositivos conforme o conhecimento que elas podem fazer e como elas podem fazer, tá? Então, aí nós poderíamos
pensando aí como funciona um determinado produto, um determinado dispositivo, tudo bem? Então, nós temos aí esses estilos de interação. E nós temos um outro conceito que é muito importante, tá? Que refere-se aí aos usuários, tá? O usuário, ele é a pessoa que não é especialista, tudo bem? Ela não é especialista e ela não tem que ser, porque o usuário basicamente é a pessoa que vai usar a interface. Por exemplo, você está lá na sua casa e você está assistindo TV. Aí você vai lá e aperta o botão da internet da sua TV. Você está nesse momento sendo usuário. Imagine que você não entenda nada de internet. Como que você sabe que aquele botão é o que vai acessar a internet? E você é um usuário, você não tem que saber a internet, você simplesmente tem que saber usar aquele aparelho ali, aquele controle remoto, tudo bem? Então, o usuário é a pessoa que vai usar a interface que você vai desenvolver. Então, o usuário, ele não tem que saber o que está por trás, qual foi a programação que foi utilizada. Ele tem que olhar a interface, ele tem que entender, seja qual interface for. Ah, é uma cafeteira? Ok. É um controle remoto? É um celular? Enfim, tem que ser fácil o aprendizado do usuário, porque ele não tem que saber de tecnologia, ele tem que saber usar aquela interface e ponto. Certo? Então, a interface tem aí alguns critérios, né? Que nós vamos ver depois, né? Para que você consiga fazer com que esse usuário consiga utilizar de maneira correta. Mas esses usuários, eles podem ser impacientes, tá? Então, pensa, na verdade, eles não gostam de perder tempo. Então, imagine que você está no papel de usuário e está lá na frente do seu computador. Aí, você acessa um site e não abre, e demora, e fica rodando. O que acontece? Você sai, né? Você abandona esse site. Outra coisa, de repente você está lá usando um sistema, ou pode ser num site, e de repente dá uma mensagem de erro. Você não gosta, então você abandona o site também. Outra coisa que nós temos que pensar são nos usuários que têm necessidades diferentes, tá? Qual é a pessoa, de que usuário nós estamos falando nesse momento, tá? Qual é a função que esse usuário tem? Qual a experiência que ele tem? Qual é a formação? Qual é a idade? É para criança? É para idosos? É para pessoa com deficiência? Não é? E quando nós falamos em deficiência, nós não estamos pensando em pessoas que possuem uma deficiência definitiva. Não. Eu quebrei o braço direito. Então agora, minha mão está imobilizada. Eu estou com uma deficiência temporária. Eu não consigo usar o mouse. Só que eu só sei usar o mouse com a mão direita. Entendem o que eu estou dizendo? A deficiência pode ser temporária e nós estamos sujeitos a isso. Então, nós temos que pensar na necessidade das pessoas. Aí nós temos ali um outro item que trazem consigo experiências passadas. Então, aqui, é muito interessante, porque vai levar em consideração aí se eles não sabem muito a respeito de um determinado objeto ou tarefa, se irão associar isso a algo que eles já conhecem. Por que a gente fala isso? Porque, às vezes, o usuário, ele vai associar. Por exemplo, eu vou criar uma interface e nessa minha interface eu vou colocar um botão de imprimir, porque eu quero que imprima esse cadastro de cliente, por exemplo. Só que ao invés de eu colocar lá uma impressorinha que o meu usuário já vai resgatar, porque ele já usou um sistema que tinha uma impressorinha na hora de imprimir, eu vou lá e coloco uma bolinha, né? O sistema é meu, eu estou criando essa interface, eu coloco o que eu quiser. E aí?
o seu usuário vai ter que reaprender que aquela bolinha no seu sistema indica impressão. Agora, se você já usasse essa ideia de impressorinha que todo mundo usa, o seu usuário, ó, na hora iria identificar. Então, nós temos que pensar aí, ó, no que ele traz, na bagagem que ele traz. Talvez ele possa resgatar alguns conceitos que facilita ali na hora do aprendizado da interface. Tudo bem? Então, agora, a pergunta é, o que é interface? E nós vamos falar, então, que o conceito de interface, ele se tornou importante desde que se percebeu a necessidade de uma área comum de interação homem e máquina para a navegação de hiperdocumentos. Então, por que se diz isso? É porque antigamente não se pensava no homem, pensava-se somente na máquina. Então, não havia aí essa preocupação de uma interação. Então, era jogado uma interface e o homem tinha que simplesmente se virar para aprender, digamos assim, tá? Então, quando alguém utiliza uma ferramenta e interage com o sistema, costuma existir algo entre ele e o objeto de interação, tá? Então, vamos a um exemplo. Num automóvel, esse algo pode ser os pedais, porque se não tiver o pedal, você não vai sair do lugar, não é isso? Então, o algo que nós queremos ali no automóvel é andar de carro, é sair do lugar? Então, esse algo são os pedais. No elevador, o algo são os botões. Num computador, nós podemos dizer que o algo é o teclado, pode ser a tela, pode ser o mouse e também o resto de todos os periféricos, pode ser tudo aquilo. Esse algo é o que vai promover a interação. É aquele botão do controle remoto que vai acessar a internet. É aquele botão que você vai acessar, por exemplo, o andar que você quer. Você já observou que as interfaces elas mudam? Pensa comigo. Há muito tempo atrás, você entrava no elevador e se o prédio tivesse 20 andares, você teria 20 botões, não é assim? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, 20º andar. Teria 20 botões, um para cada andar. Hoje não. Hoje você tem uma telinha digital que vai de 0 a 9. Ah, eu quero o 20º andar. Eu vou lá e digito 20 e confirmo. Eu tenho uma telinha desse tamanho. Então, as interfaces elas vão mudando, elas vão se aprimorando, né? Quando ocorre esse aprimoramento, nós estamos falando que está tendo uma tecnologia, porque você tem a técnica melhorada, então você tem essa tecnologia, tudo bem? Então essa tecnologia ajuda aí na melhora, no aprimoramento das nossas interfaces. Então elas estão melhorando a cada dia, tudo bem? Então esse exemplo é só para você começar a ver o que mudou. Agora, você acha que os carros estão com uma interface melhor? Pense, antigamente, lá atrás, você tinha que pegar a manivela para poder abrir ou fechar os vidros do seu carro. Hoje você aperta um botãozinho, isso é interface. Tudo bem? Você aperta o botãozinho e o vidro abaixa. Você aperta o botãozinho e o vidro sobe. Olha que fantástico, isso é interface. Alguns veículos você vira a chave, não liga. Aí aparece lá no painel, pise na embreagem para dar partida. O carro está conversando com você. Isso é interface. Ele está dizendo para você o que você tem que fazer para conseguir dar partida. Tudo bem? Então vamos ali novamente falar um pouquinho mais sobre essa interface. Esse algo, tá? Informa-nos sobre as ações que são possíveis, o estado atual do objeto e também as mudanças produzidas e permite-nos ainda atuar sobre o sistema ou a ferramenta. Lembra do exemplo que eu acabei de falar, que você tem que pisar na embreagem? Então, ele mostra para nós o estado atual. Qual é o estado atual? Você não consegue ligar o carro se não pisar na embreagem. E o que nos permite? Nos permite atuar sobre o sistema. Então, veja, ele te falou, isso é interface, esse algo é interface, o botão é interface, o pedal é interface, tudo bem? É, ao mesmo tempo, um limite e um espaço comum entre ambas as partes. A interface não é só o programa
ou que se vê na tela. Desde o momento que o usuário abre a caixa, começa a interagir com o produto e, portanto, começa a sua experiência. Então, aqui ó, nós temos um leque, né, de definições de interface. Mas lá no seu livro nós temos mais vários autores falando sobre a interface, por isso que você tem que ler, porque eu não posso trazer para você todas as definições, mas lá nós temos mais um monte. Então lê, estude, mas tenha em mente que a interface é o botão, é a tela, é o pedal, é o botão da cafeteira, é o aplicativo do seu celular. Tudo isso é interface para nós, é o caixa eletrônico que conversa com você. Tudo bem? Vejamos então que no início, o estudo sobre HC, a consideração era sobre aspectos que envolvia somente a máquina, somente o hardware e o software com o qual o ser humano e o computador podiam comunicar. Então veja, não preocupava-se em nada com o usuário, somente com o programa e com a máquina. No entanto, com a evolução desse conceito, foi introduzido nos estudos abordagens que levam em consideração aspectos multidimensionais, tais como aspectos cognitivos e também emocionais do usuário durante a comunicação. Então veja, aspectos cognitivos, né? Estamos usando aqui o nosso cérebro, a nossa cabeça. Estamos falando de aspectos emocionais. Nossa, produz uma emoção. Por exemplo, você desenvolve uma tela e você coloca lá fundo vermelho vivo e escreve em preto. A hora que o seu usuário vai usar, ele faz assim, né? Dá até ele mostra uma expressão facial de que, ó, forçou a visão. Vai ser algo difícil de usar. Imagina 8 horas esse usuário usando. Ah, isso daí teve aí um aspecto cognitivo, teve uma aparência, você viu a emoção do usuário que ele não gostou, né? Aí você pode usar também essa parte emocional, por exemplo, você quer que o seu usuário trabalhe o dia inteiro com essa interface e ele se sinta confortável. Como que você faz isso? Põe um fundo bem clean, um amarelinho bem clarinho. Isso transmite o quê? Transmite uma paz, uma segurança, um azul bebê, né? Para o seu usuário trabalhar tranquilamente. Mas, ele fez alguma coisa de errado. Aí você manda uma mensagem em vermelho, porque todo mundo sabe que o vermelho indica um perigo, indica fogo, algo quente, né? Então, aí você pode usar essas cores que nós vamos ver futuramente também para despertar a emoção do seu usuário, tá? Então, aqui, ó, uma interface é uma superfície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as funções a serem executadas e o balanço entre poder e controle. Quais são as partes? O homem e o computador. Quais são as funções? Depende da interface. E de que poder e controle nós estamos falando? O usuário, o ser humano, de modo geral, ele tem prazer, ele tem satisfação em ter poder, em ter controle da situação. Então imagina um videogame, quando o usuário está ganhando, ele se sente satisfeito, ele se sente numa categoria de poder. Imagine um website que você vai comprar um carro e você vai determinando o que você quer no seu carro. Ah, eu quero que ele seja vermelho, eu quero que tenha roda de liga leve, eu quero o aro 15, não, eu quero o aro 17, eu quero banco de couro, eu quero DVD, eu quero... Bom, você está ali, ó, numa sensação de poder, porque você está determinando o que você quer no seu carro. O usuário gosta de se sentir no controle e ter poder sobre a situação. Nós vamos ver agora um vídeo que é do cientista, que ele usa games e robôs, né, como uma nova tecnologia. A gente já volta. Lotus está tranquilo no colo da dona. Tem 6 anos e já viu muita coisa na vida. Mas isso aí é novidade. A festinha do robô no Lotus só não é mais caprichada porque quem comanda os movimentos dele é o cientista americano Taylor Veltrop. E essa tecnologia está só no começo. O gato Lotus é cobaia de uma técnica chamada telepresença,
que você já viu aqui no Fantástico. Fantástico. A telepresença usa robôs ou figuras virtuais, os chamados avatares, para representar a pessoa. Enquanto você está num lugar, o seu avatar está em outro, repetindo os seus comandos. E vocês estão ligados pela tecnologia. Até agora, o único comando da telepresença que dava certo era o da voz e dos movimentos dos olhos e do rosto. O cientista americano consegue fazer com que esse robozinho aí se movimente como ele. Aqui cortando vegetais. E aqui dançando com um amigo. Graças a uma tecnologia que já existia, a dos videogames controlados pelo movimento do jogador. Por isso, Taylor usa esta esteira. Ele anda sem sair do lugar, sem se preocupar com o pequeno apartamento. E assim, faz o robô andar para frente e para trás. O controle das mãos e dos braços vem de outro game e usa botões. E para acionar a cabeça, ele usa esses óculos. Tudo passa pelo computador, inclusive o que o robô vê. Os olhos dele piscam, mas as câmeras estão aqui, na boca e na testa. O cientista repetiu a experiência para o Fantástico. O robô pegou a escova e o Lotus não reclamou. Taylor Veltrop acha que essa técnica vai servir um dia para que os humanos controlem robôs em situações de perigo, como o trabalho em usinas nucleares ou a exploração do espaço. Mas enquanto esse dia não chega, o Lotus recebe o chamego como se o robô fosse o melhor amigo do gato. Esse robozinho, você já pensou dele talvez desempenhar aí algumas tarefas que tenham risco de morte? Por exemplo, entrar numa mina que pode desmoronar, uma usina, né, uma usina nuclear, talvez ele tenha que fazer alguma atividade para não ir um humano e utilizar esse robozinho. É um ótimo, né, uma ótima ferramenta de trabalho. Então, para finalizarmos aqui, vamos a mais um conceito aí sobre a interface que se aplica em HC, é a definição de Meet-Capor, cuja definição é onde você fica com o pé entre dois mundos, o mundo da tecnologia e o mundo das pessoas e objetos humanos. Você tenta juntar os dois. Então, veja assim, ó, a interface ela fica com o pé no mundo da tecnologia e no mundo do ser humano, tá? Então, a interface é basicamente isso, fica com um pé em cada lado, né? Que então vai mediar aí todo esse papel. E nós temos aí alguns modelos de interface. Vamos lá, nós vamos passar aí alguns slides onde nós temos aí alguns modelos. Antigamente, nós tínhamos então algumas interfaces, né? Que eram por comandos, como você pode ver na telinha preta, e nós tínhamos aí ó, alguns equipamentos dos anos 70. Aí nós temos outro modelo, outro exemplo, que são os caixas eletrônicos, que todos nós já conhecemos. Nós temos exemplos de interface que são os websites, né, que nós temos aí, nós até vamos estudar diretrizes de desenvolvimento de interface para a web. Nós temos aí jogo de computador, que são exemplos de interface de entretenimento, tá? Onde você está se divertindo. Nós temos exemplo de interface, no caso aí, ó, o Kinect, né, que é um dos componentes do Xbox, que faz com que ocorra essa interação entre o homem e o computador. Nós temos aí, ó, por exemplo, o exemplo de interface que são acessórios, que é o Apple Watch, né? No caso, esse
Teoricamente é um relógio, né? Vamos dizer assim, mas é um relógio que tem algumas funções a mais. Por exemplo, esse relógio manda mensagem, você ouve música, você tem o sistema Siri, que são lembretes, nós temos o wallet, que são os ingressos, cupons, temos calendários, podemos usar e-mail, podemos usar mapas, no caso você ter aí um tipo... o Google Map, né, você teria aqui, e ainda você pode fazer ligações por esse relógio. Então, veja que nós temos aí uma infinidade, né, de funcionalidades e são interfaces diferentes. Para cada item desse, para cada função, nós temos uma interface diferente. Nós temos aí, ó, outro exemplo, que são aplicações médicas. No caso, a prótese da perna, né? A pessoa, porque possibilita a pessoa até correr, né? Porque existe aí uma medição precisa de força e de torque também nessa prótese. Outro exemplo de aplicação médica, ao invés do médico ficar costurando a pele do paciente, ele faz esses grampos, o que se torna um trabalho bem mais rápido. Aí nós temos também outra aplicação médica, no caso, que nós estamos vendo aí, que são o mouse ocular, tá? O mouse ocular, ele funciona da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, ó, eletrodos na cabeça da pessoa. Esses eletrodos passam aqui e são ligados à CPU do computador. E o que acontece? Através desses eletrodos, é possível visualizar para onde os seus olhos apontam. Ou seja, se você observar nessa tela anterior, existe um teclado na tela aí da pessoa, né? Esse teclado, ele é ativado pelo globo ocular. Então, se a pessoa olhou lá para a letra M, ele vai digitando de acordo com os olhos. Esse mouse ocular, ele foi criado
qual é a roupa, né? Então, veja, é uma interface, tá calor, então eu vou diminuir um pouquinho. Nós temos a realidade aumentada, nós temos ali, ó, multitarefas fazendo, são tudo para melhorar. Antigamente, você não conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E outra coisa, antigamente você tinha que saber os comandos, hoje você só precisa clicar. Você vai lá, dá um clique aqui, um clique ali, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos mais um vídeo agora para você e eu volto em seguida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, nesse vídeo aí, então, o que nós vimos? Várias atividades, tudo usando o toque, né? Então, nós temos aí múltiplas funções, múltiplos processamentos e tudo usando, não quero esse aqui agora, vou jogar para lá. Não, eu quero esse aqui, deixa eu visualizar melhor, aumenta e assim sucessivamente, né? Então, nós podemos pensar em várias interfaces aí no nosso cotidiano. Vamos só pensar aqui o que nós temos. Ó, no âmbito educacional, nós temos algumas interfaces. No caso do EAD, que nós estamos vendo agora, né, a tempo real, nós temos softwares educativos, e-books, artigos, tudo que são interfaces voltados para a educação. No nosso caso do EAD, nós estamos tendo aí uma interação, né? Tá aí a telinha, eu falo, você absorve, você questiona, tudo através aí dessa nossa interface. Nós podemos pensar em interfaces que auxiliam na segurança. Lembra do robozinho? Daquele vídeo que eu mencionei? Então, nós podemos ter interfaces que controlem o tráfego, simuladores, treinamentos, usinas nucleares, nós podíamos usar aquele robozinho, simuladores, por exemplo, e treinamentos, né? Em Las Vegas existe uma pista de corrida que é da Ferrari, então você pode ir lá para correr numa Ferrari. Para você chegar na Ferrari de corrida, você vai passar por simuladores para aprender a mexer na Ferrari, depois você vai treinar efetivamente na pista com uma Ferrari que não é ainda a de corrida, para você então ter segurança na hora de fazer aquele trajeto. E nós temos também interfaces para entretenimento, ou seja, nós temos para arte, para música, para esporte, até vamos pensar em videogames, Xbox, nós não podemos usar como esporte também? Tem lá jogos de dança, tem jogos de luta, tudo isso também pode ser usado, né, como esporte, que são atualmente auxiliados e suportados por sistemas computacionais. E ainda nós temos os games.
Os games são demais, na verdade, né? Aí nós temos um momento para você pensar. Dessa forma, ao criar uma interface com boa qualidade de interação, devem ser analisados, além da proposta do software e hardware, os aspectos que envolvem a ação e interpretação do ser humano. Porque não adianta você ir lá desenvolver uma interface, olha o exemplo que eu vou te dar. Aí você vai lá, ó, tá escrito assim, ó, tipo japonês, tá? Tentei falar alguma coisa em japonês aí, mas nós não entendemos o japonês, então nós não estamos promovendo o quê? A interpretação do ser humano e nós temos que pensar nisso. Mais uma reflexão é que para prece, essas metas, elas podem ser resumidas em desenvolver ou melhorar a segurança, melhorar a utilidade, a efetividade, a eficiência e a usabilidade de sistemas no meio computacional. Então veja, todos esses aspectos, segurança, utilidade, efetividade, eficiência e usabilidade, nós podemos melhorar para auxiliar o nosso usuário. Nesse caso, para alcançar as metas estabelecidas, é necessário que o processo de interação entre o homem e o computador passe por um processo de avaliação. No seu livro didático, nós temos um capítulo só falando de avaliação, a fim de identificar possíveis problemas, bem como servir de retroalimentação para o desenvolvimento. Então, veja, quando a interface está em fase de finalização, nós podemos passar por uma avaliação. Então, vamos testar, vamos verificar, vamos avaliar essa interface e vamos identificar possíveis problemas, se houver, e também a retroalimentação. O que é isso? Quando você está lá validando a interface, tá? Você está validando essa interface, você vai poder verificar se tem algum problema ou não e também voltar. Tipo, olha, eu vou melhorar essa parte, eu vou refazer, eu vou aprimorar determinado processo ali dentro. Porque talvez faltou alguma coisinha. Então, você tem esse poder de retroalimentação, tá? Ainda, nós podemos pensar aqui, ó, qual é a interface ideal? O ideal seria ter uma interface tão simples e tão fácil de utilizar que as pessoas iriam naturalmente interagir com ela, sem se preocupar em entender todas as complexidades da funcionalidade. Essa seria a interface ideal para nós, tá? Essa seria a interface ideal, porque ela seria tão simples que faria então naturalmente, ou seja, o usuário não iria perder tempo de aprendizagem. Entende? Ela seria tão simples que ele não ia ficar perdendo tempo para aprender o que significa aquela bolinha. Lembra aquela bolinha que você ia pôr no seu sistema? Porque o sistema é seu, né? Você quer colocar aquela bolinha? Então, mas era para ser uma impressão aquela bolinha. Então, se você fizer algo tão simples que o usuário não tenha que ter esse trabalho de aprendizagem, ela seria ideal. Então, vejamos aqui nesse quadro como funciona essa interação, né? Então, existe uma ação por parte do homem, tudo bem? Com relação à interface. Aí, por trás da interface, vai ter a parte máquina, que tem uma aplicação que vai gerar uma resposta para uma interpretação do ser humano. É basicamente isso a interface. Ela tá ali, ó, no pé entre dois mundos. Né? Entre quem? Entre a máquina e você, enquanto usuário, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, que o sistema ideal esconde tanto a tecnologia que o usuário nem nota a sua presença. Isso seria ideal. O usuário, ele não tem que saber quanta tecnologia tem por trás, ele só tem que usar. Então, vamos lá. O objetivo é deixar as pessoas realizarem suas atividades com a tecnologia aumentando sua produtividade, seu poder e o seu divertimento cada vez mais por ser invisível, fora de vista, fora de mente. Então, na verdade, o ideal é que tenha tanta tecnologia
tanta tecnologia para facilitar o trabalho do usuário, mas toda essa tecnologia ele não tem que perceber, ele não tem que saber, ele só tem que chegar na interface e ser fácil de usar. Você vai usar a tecnologia para desenvolver essa interface fácil para o usuário, tudo bem? Então vejamos aqui que nós temos que estamos vivendo num momento vital e estratégico para o desenvolvimento de interfaces, e nós estamos, porque o foco hoje é no usuário. Pode-se dizer que a tecnologia está pronta. Temos, portanto, as pontes e os túneis construídos, e agora as estradas precisam ser pavimentadas e as sinalizações pintadas para tornar possível o pesado tráfego da grande leva de usuários. Não é simples, está tudo pronto, nós só temos que pavimentar. Nós já temos túneis, nós já temos tudo, só temos que pavimentar. Então veja, nós já temos a tecnologia, nós só precisamos usar a nosso favor, tudo bem? E aí, tem mais alguma dúvida? Manda aí para mim se você tiver, vou deixar um minutinho. Bom, nós temos aqui uma pergunta, o aluno Wanderson gostaria de saber qual a diferença entre protótipo, mockup e wireframe, né? Bom, vamos lá. Estamos aqui numa discussão e nós vamos dizer o seguinte: protótipo, você vai ter lá o desenho da sua tela. O mockup, você vai ter uma simulação do que teria nessa tela. Por exemplo, você vai fazer um cadastro, você vai colocar alguns botões, inclusão, alteração ou exclusão, e você vai fazer uma simulação disso sem efetivamente a programação. Então você vai ter não só o desenho, mas já a tela para você poder clicar. E o wireframe, então, você já teria aí uma programação por trás dessa tela, onde você deveria já ter uma programação para poder fazer a exclusão, alteração e tudo mais, sem efetivamente incluir ou excluir de um banco de dados. Tudo bem? Continuando, então,
vamos continuar aí no que é IHC. Nós falamos muito sobre interface, nós falamos sobre interação, nós falamos sobre usuário, que são conceitos que nós precisamos, e agora nós vamos discutir o que é a interação do homem-computador, tá? É a área de estudo que está na interseção das ciências da computação e informação e ciências sociais comportamentais e envolve todos os aspectos relacionados à interação entre usuário e sistema. Tudo bem? IHC é a disciplina que está preocupada com o design, com a avaliação e também com a implementação de sistemas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor dele. Então, quando a gente fala aí dessa preocupação, nós temos tanta coisa para estudar com relação a essa preocupação, porque nós vamos estudar formas, nós vamos estudar cores, nós vamos estudar diretrizes para desktop, para web, nós vamos ter avaliações, nós temos aí uma infinidade de conceitos que nós temos que estudar. Para quê? Para promover essa interação para o usuário. Tá? Então, essa disciplina, ela envolve aí vários aspectos. Nós vamos estudar ISO, que são normas de qualidade. Nós precisamos saber que nós também temos que ter qualidade. Não tem só a ISO 9000 que a gente conhece. Não, nós temos ISO para desenvolvimento de software também. Então, nós temos que nos preocupar com isso, tudo bem? Histórico de IHC, vamos lá? Início, hoje e futuro. Então, o que nós tínhamos, tá? Nós tínhamos no início cabeamentos, cartões perfurados e teclado. E as saídas eram LEDs e papéis. Hoje, nós temos mouse, reconhecimento de voz, tecnologias usáveis. E a saída nós podemos usar por projetores e monitores. E no futuro, como vai ser? Nós vamos ter uma linguagem próxima à natural e uma comunicação onipresente, que está aí ó, em qualquer lugar. Quando a gente fala de uma linguagem quase natural, é porque a linguagem hoje ela ainda não é tão simples assim, né? Então, nós temos linguagens definidas, né? Linguagens para programação e tudo mais. Vejamos então lá nos anos 60, vamos lá. Ou melhor, antes dos anos 60. Antes dos anos 60, nós tínhamos aí, por exemplo, uma tecnologia de computadores que ela era muito cara e muito complicada. Era difícil de pensar aí em computadores e sistemas que fossem fáceis de usar. Então, nós tínhamos ali, ó, as tecnologias. Nós tínhamos uma tecnologia mecânica ou de transistores, tá? Ou seja, pouca tecnologia, luzes e terminais e linhas, e nós tínhamos aqui, quem poderia usar? Especialistas, quem entendia mesmo de computador. Lá entre os anos 60 e 90, as coisas começaram a mudar, né? Aí nós tínhamos aí uma popularização de computadores. Começou a ter aí uma atenção à chamada interface usuário, que era o contato do homem com a máquina, então, né? Como que o homem poderia trabalhar a resposta e que seria aí uma interface mais amigável. Nessa época, nós já tínhamos aqui, ó, circuitos integrados, nós já tínhamos displays gráficos na interface e profissionais de todas as áreas já conseguiam usar, porque já não eram mais aqueles comandos, aquelas coisas todas. E na atualidade, então, já nos anos 90, nós temos aí a tecnologia que ela é multimídia, né? E houve também um grande avanço das telecomunicações com relação à internet. Então, o que nós temos aqui? Ó, uma integração em alta escala, nós temos multimídia e portabilidade, e quem pode usar? Todos os usuários. Ou seja, todos os usuários, nós estamos pensando naquela pessoa que não tem estudo, nós estamos pensando naquela pessoa que está em casa, tudo bem? Que nem, né, não teve aí um contato muito grande. Ainda falando sobre o conceito de interface, nós podemos dizer que é a parte computacional com a qual a pessoa entra em contato, né, físico, perceptual e conceitual. E aí temos o usuário que promove uma ação, aí você tem a interface que devolve essa interpretação para o usuário. Então, quando o conceito de interface surgiu, ela era geralmente entendida com hardware e software, lembra? E com o qual o homem e o computador podiam se comunicar. Com a evolução, levou à inclusão dos aspectos cognitivos e emocionais. Não se esqueça disso, porque a partir daí, houve então esse aspecto que nós
presenciamos aí, né? Que é o que nós falamos da tecnologia. Nós vamos ver aí, ó, um vídeo que fala da interface que mudou a vida das pessoas. Eu quero que você preste atenção, porque nós vamos ter aí um pedaço, ele é bem curto, e nós vamos trabalhar aí com essa ideia dessa interface mudando a vida das pessoas, não só no caso do lazer. Observe. Você viu que dentro da sala de cirurgia o médico podia expandir, verificar os exames sem tocar em nada? Imagine que isso nos traz aí para nós uma ideia de muito mais higienização, né? Isso através de um novo modelo de interface. Perdão. Então veja que nós podemos promover aí grandes mudanças, né? Mas nós temos que identificar qual é o nosso público, o que eu quero atingir, tudo bem? E lembrar na melhor forma de utilização. Ele não teve que tocar nenhuma planície, nenhuma superfície. Isso é muito legal, tudo bem? Então vamos ali agora a uma atividade em sala que nós vamos resolver juntos, mas vamos lá, ó. Entende-se por design de interação. O que é o design, então, ali? São os objetos decorativos. Você acha que a interface aí, né? Esse design de interação são objetos decorativos? Não, né? São produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho? Com certeza. Nós não estamos falando em produzir produtos que promovem interação para melhorar a vida dos usuários. Então, seja no trabalho ou em casa, né? Ó, poderia ser sistemas computacionais que são desenvolvidos em ambientes multidisciplinares. Não quer dizer que tem que ser nesse ambiente. Ou produtos impressos que são desenvolvidos em sistemas interativos. Então, veja, nós temos aí algumas falas, né, bem estranhas. E é claro que nós temos objetivos e nós temos desafio. Então, vamos lá. O que nós temos como objetivo? É o de propiciar o desenvolvimento de sistemas mais amigáveis e úteis e promover ao usuário de experiências ajustadas ao conhecimento e objetivos específicos. O desafio no mundo rico de informações não é somente se tornar a informação disponível às pessoas em qualquer tempo, lugar ou forma, mas especificamente o de dizer as coisas corretas, no tempo correto e na maneira correta. Não é qualquer informação, né? É apresentar recomendações para o projeto de interfaces que facilitem a interação, que é o que nós estamos falando, fornecer explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-sistema e resultados práticos, tá? Para o projeto de interação. E ainda, testar a facilidade do uso dessas aplicações, relatar os problemas encontrados e apresentar soluções. Não adianta só falar de problema. E a produção de sistemas usáveis, seguros e funcionais. Mas como nós temos desafios, objetivo, nós temos alguns desafios. Será que é possível agregar conforto e facilidade de uso em relação ao desempenho da aplicação? Esse é um desafio. Será que é possível projetar sistemas que atendam diferentes perfis de usuários? Sim, mas é um desafio. Será que é possível manter-se atualizado em relação a todas as tecnologias que estão surgindo diariamente? Será que é possível que um novo design obedeça à boa interação homem-computador em relação às funcionalidades da nova tecnologia? Então, isso tudo são desafios. Será que é possível projetar boas interfaces em aplicações mais complexas, nas quais
a diversas funções? Por exemplo, um carro. Se eles conseguem, né? Então é porque é possível. Basicamente, nós podemos dividir em 4 tipos de aplicações. Nós temos sistemas críticos, né? Nós vamos ter aí os sistemas críticos, nós temos os sistemas de segurança e nós temos os sistemas de entretenimento. Os críticos, como o próprio nome diz, é porque tem vidas envolvidas aí, né? Os comerciais, como o próprio nome diz, fala então de sistemas de comércio, de empresas e tudo mais, entretenimento para termos prazer aí. E aqui, ó, eu gostaria só de apresentar para vocês a interdisciplinaridade, tá? Que o estudo de HC envolve profissionais de várias áreas. Então é isso que eu quero que você veja, ó. Todas essas áreas estão envolvidas. Psicologia, ciência da computação, psicologia cognitiva, fatores humanos e ergonomia, inteligência artificial, antropologia, engenharia, filosofia, design, linguística e sociologia. Então, é um ambiente, né? Na realidade, ele é interdisciplinar. Aí nós temos aqui, ó, que a equipe multidisciplinar significa muito mais ideias sendo geradas, novos métodos sendo desenvolvidos e design mais criativos e originais que estão sendo produzidos. Essa atividade você pode ler e nós vamos resolvê-la então na nossa aula atividade, tudo bem? E, finalizando, o campo de HC está relacionado à qualidade de um sistema de computador, ou seja, a qualidade de uso de um software. E quem vai dizer para nós essa qualidade? O nosso usuário. O nosso usuário é que vai determinar se é bom ou não, se nós desenvolvemos algo bom ou não. Encerramos aqui o nosso primeiro encontro. Te vejo daqui a alguns minutos na nossa aula atividade e até a próxima semana.